Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Muito bem, eu gostaria de trazer ao seu coração uma palavra que obviamente Deus colocou no meu, que eu creio que existem vitórias de Deus para o seu povo. Deus ama nos dar vitória, meu irmão. Existem vitórias de Deus para a sua vida, para o seu futuro. Existem vitórias de Deus para a sua família. Existem vitórias de Deus para o povo de Deus na terra. Existem vitórias de Deus para a sua célula. Existem vitórias de Deus para essa igreja. Existem vitórias de Deus separadas para a igreja brasileira. Sabe, eu creio que o Senhor, Ele nos chama para isso. Agora, quais são os passos para essa vitória? Eu quero ministrar nessa manhã sobre o caminho para a vitória. O caminho da vitória, como que nós vamos, quais são os passos que nós precisamos dar para apossar ou para receber as vitórias do nosso Deus para nós. Imagina só como que se fosse assim tão fácil eu e você termos assim os 7 passos da vitória, ou os 4 passos para a vitória, seria tão legal, não é? Agora imagina só se existissem, e eu creio que existem, padrões de Deus para nos dar a vitória. Imagina só, e eu creio que existe, se você captar alguns passos cruciais, fundamentais, para que Deus te leve a vitória que Ele tem para a sua vida, para que Deus nos leve como igreja, para que Deus te leve como família, até a vitória que o Senhor tem para você, amém? Imagina só se você conseguisse captar esses passos, como seria muito mais fácil, muito mais possível, muito mais comum você e eu experimentarmos as vitórias do Senhor para nós. Então a pergunta de hoje que nós vamos responder e que eu quero iniciar com ela é: qual é o caminho da vitória? Qual é o caminho para a vitória no Senhor? Se você tiver alguns passos para dar, para dar rumo a essa vitória, eu creio que eles se aplicarão em qualquer batalha da sua vida, e você vai experimentar as vitórias que Deus tem para você, amém? Louvado seja o Senhor. E eu quero usar desse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, essa história linda, desse que foi um dos reis de Judá, um dos reis mais importantes, o rei Josafá. Eu quero meditar com você em 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, amém? Está aí comigo? Amém, louvado seja Deus. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1 diz assim: depois disso os moabitas e os amonitas, acompanhem comigo por favor, ou na sua Bíblia aí pessoal, ou nessa Bíblia coletiva que é projetada aqui nas nossas telas. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Eram 3 inimigos, 3 reinos. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi, ou Engedi. Alarmado, amedrontado, as versões dizem amedrontado, alarmado. Josafá decidiu consultar o Senhor, proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e o quê? Está aí comigo? E orou, diga comigo, e orou. Qual é a oração que ele fez? Vamos lá, vamos ler juntos o versículo de número 6, vamos ler juntos? E orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que nos dá os céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Quantos creem nisso? Ninguém pode opor-se ao Senhor, meu irmão. Se o Senhor entrar na sua batalha, se o Senhor estiver à frente da sua batalha, ninguém poderá opor-se a você. Ninguém, aleluia. Versículo 7, não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão?
Eles a têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, a peste ou a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas e agora? Aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando tinha vindo do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Ou seja, aqueles inimigos tinham sido alvo da misericórdia de Deus. Deus não tinha permitido que o seu exército, o exército do seu povo, tomasse aquelas terras por alguma razão. E é claro, tem uma razão. Mas vê agora como eles estão nos retribuindo, Senhor, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus, não irás tu, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Vamos ler o versículo 12 juntos, amém? Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aleluia! Todos os homens de Judá, com as suas mulheres, seus filhos, até os de cola, estavam ali de pé diante do Senhor. E o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de... Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Olha a palavra de Deus pelo profeta. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse enorme exército, pois a batalha não pertence a vocês, a batalha é do Senhor Deus. A batalha não é de vocês, a batalha é de Deus, aleluia. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem sua posição, suas posições, permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se também, em adoração perante o Senhor. E os levitas, descendentes dos coatitas e coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá, povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Já está acabando, mas vamos continuar mais um pouco. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, louvarem a sua santidade em frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar, entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas, ao invés de atacarem o povo de Judá, atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Os inimigos de Deus, quando Deus entra na batalha, eles mesmos se destroem. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto, e olharam o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres, e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. E passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Aleluia, aleluia. O mal que vem contra mim, tu transformas para o meu
bem. O mal que vem contra a sua vida, Deus transforma para o seu bem. Aleluia. Eu estou concluindo. No quarto dia se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje ele é chamado de vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhe vitórias sobre os seus inimigos. Ele andou nos caminhos de Asa, versículo 32, me desculpem, 32, andou nos caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, fez o que o Senhor aprova. Amém? Queridos, eu quero falar um pouco sobre hoje, numa primeira parte dessa mensagem, sobre os passos nesse caminho para a felicidade, estou lá no Bem-aventurados, nesse caminho para a vitória. Eu quero falar para vocês alguns passos que nós podemos tirar claramente desse processo de Deus com Josafá e o seu povo até a vitória. Eu quero mostrar para vocês aqui, biblicamente, algumas coisas que aconteceram claramente nessa história, que são como passos de Deus para nós. Você vê a história, Josafá estava com certo medo, ele estava amedrontado ou alarmado. Por quê? Porque o seu exército era muito pequeno para aquele tamanho de exército. Ele tinha um exército assim, muito normalzinho para 3 grandes exércitos que viriam contra ele. E agora Josafá, ele faz a coisa certa. Você vê que ele consulta o Senhor, ele vai para a presença de Deus e ele jejua. E ele não faz isso sozinho, ele coloca também o seu povo para jejuar e o seu povo para buscar a Deus. Se tem uma coisa que não pode fazer falta na nossa vida, seja nos momentos difíceis, onde estamos com certo medo, ou seja nos momentos onde estamos fluindo de alegria, é a nossa vida na presença de Deus, amém? O jejum não deveria ser algo somente para os dias difíceis, somente para o tempo que estamos numa batalha. O jejum precisa ser algo do nosso cotidiano, da cultura de vida cristã. Sabe, eu tenho a humildade de dizer para você que não é fácil para mim jejuar. Sabe, os mais próximos sabem, mas eu batalho para que pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu faça jejum. Essa semana eu fiz quarta e sexta. Aliás, eu fiz quinta e sexta. Nós então temos que ter uma vida no jejum, mesmo que isso não seja bom. O jejum para nós, no aspecto físico, ele nos traz certa dificuldade, porque não é fácil ficar sem comer, principalmente os mais gordinhos como eu. Então não é muito fácil, mas é possível. Você vê como que Josafá, ele vai para um plano espiritual. Ele não está tratando uma batalha física, humana, natural, só no plano natural. Erra um cristão que trata as batalhas aparentemente naturais como apenas naturais. Mas acerta um cristão que trabalha as batalhas naturais como espirituais. Nem toda batalha que você imagina ser apenas natural, e aliás a maioria delas não serão batalhas apenas naturais. Nós precisamos olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Josafá está entendendo que não era uma batalha natural. Apesar do seu medo, ele estava buscando o passo certo para vencer o medo. E o medo veio como uma forma de aproximar Josafá de Deus e não de distanciá-lo de Deus, amém? Por que eu estou falando isso nessa introdução? Porque muitas vezes o resultado do medo, ele importa muito na vitória, numa batalha para a vitória ou para a derrota. O medo, ele pode vir para te paralisar, ou ele pode vir para te aproximar de Deus. O medo, ele pode trazer na sua vida um resultado péssimo, ou um resultado muito bom. Porque o medo vai bater à porta de todos nós em algum momento das nossas vidas, em algum tipo de batalha das nossas vidas. O medo vai bater à porta, seja sobre a sua família, seja sobre a sua saúde, seja sobre os seus recursos, seja sobre sonhos de Deus na sua vida que parecem tão grandes para você, mas para Deus não são. Ele já escreveu na eternidade os sonhos, os propósitos que Ele tem para a sua vida, e mesmo que pareça tão grande, se for de Deus, meu irmão, você pode ter vitória sobre eles. Agora, veja como que o medo podia paralisar esse povo. E olha só a curiosidade, uma curiosidade para você, mas importante. Sabe, ele estava aqui na tribo de Judá, ele era o rei de Judá. Se o medo paralisasse Josafá, eles teriam sido derrotados. Pastor, e qual é o problema deles terem sido derrotados? Ia morrer aquela geração, Josafá ia morrer, todo mundo ia morrer. Não é simples. Porque Jesus,
ele veio de qual tribo, meus irmãos? Qual tribo que Jesus veio? Judá. Quantos estão entendendo? Destruir essa tribo não era só destruir um povo, mas era destruir a sua vida, a minha vida, porque Jesus seria descendente da tribo de Judá. Esse povo não poderia ser destruído, sabe, assim também é sobre nós. Deus não quer a sua destruição, porque você é um filho de Deus, e dentro de você estão sendo gerados outros filhos de Deus, dentro de você estão sendo gerados sonhos de Deus, dentro de você há possibilidades de intervenção em muitas coisas nessa terra, pela unção que Deus te deu, pelo esclarecimento bíblico que Deus tem te dado. Dentro de você tem coisas preciosas, por isso Deus não quer que percamos batalhas. E assim era Josafá. Deus sabia o propósito dessa tribo, e por causa desse propósito, eles não poderiam perder a batalha. Mas Josafá, ele decide consultar ao Senhor. E a pergunta de hoje, que nós vamos responder, que eu já te fiz, mas quero repetir, é: qual é o caminho da vitória? Imagina comigo, meu irmão, se você tivesse alguns passos para dar em toda e qualquer batalha da vida, e é sobre isso que eu quero ministrar. Alguns passos que nós vamos tirar dessa história de vitória, onde o povo de Deus foi vitorioso. Nós vamos tirar aqui alguns passos para obter uma poderosa e grande vitória, amém? Primeiro passo está no versículo 6, que nós lemos juntos. Versículo 6. Ele começa a oração e ele ora assim, Josafá, ele ora assim: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Agora veja só esse pedaço, você pode ler comigo aí mais uma vez? Vamos ler para você guardar, amém? Diga comigo, como foi a oração dele? Ele disse: tu governas sobre todos, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Ninguém pode opor-se a ti. Meus irmãos, primeiro passo para uma poderosa vitória, primeiro passo no caminho para uma vitória, não é você mostrar para Deus o tamanho do inimigo, não é você mostrar para Deus o seu tamanho, não é você virar diante de Deus aquela oração típica dos dias de hoje, triste, mas aquela oração do me dá, me dá, me dá. Não tem? Essa música não é só do Danoninho não, meu irmão. Tem muito crente que canta essa música nas suas orações todo dia. Me dá, me dá, me dá. E aí começa a oração só no me dá. Mas veja, não é que nós não podemos pedir para Deus, nós temos que pedir para Deus. Mas existem passos para isso. Você vê nessa história um processo de Deus perfeito. Você vê nessa história como que Josafá está começando a oração do jeito certo. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Você vê como que a oração de Josafá, ela tem um total sentido. Ele começa reconhecendo quem Deus é. O primeiro passo para uma grande e poderosa vitória é que nós precisamos reconhecer o tamanho do nosso Deus. Por que nós temos que fazer isso, pastor? Nós temos que fazer isso para que Deus entenda que Ele pode? É claro que não. Não é para que Deus entenda que Ele pode, mas é para que você entenda que Ele pode. Quando você reconhece o tamanho do seu Deus, você está enchendo o seu coração com a confiança que você precisa ter para enfrentar essa batalha. Quando você começa uma oração falando do tamanho do inimigo, você está começando errado. Mas quando você começa uma oração, você dá o primeiro passo, rumo à vitória, falando o tamanho do seu Deus, você está começando certo, porque você está adorando a Deus. Então como que nós encaramos a batalha, meu irmão? Como encaramos as batalhas, determina uma forma de lutar, e essa forma de lutar vai ser determinante na vitória ou na derrota. E aqui Josafá está falando, existe uma forma de vencer. Eu não sei você, mas qual o tamanho do desafio e da sua batalha? Qual o tamanho das suas batalhas, dos seus desafios como crentes, como família, como homem de Deus, mulher de Deus, como pais que sonham sobre os seus filhos, como filhos que estão cheios de sonhos para o futuro? Qual é o tamanho disso? O tamanho dessa batalha de Josafá era enorme, meu irmão. Era uma batalha enorme, era um desafio enorme. Ele com um pequeno exército tinha que vencer 3 inimigos que se ajuntaram contra ele.
Mas a verdade que nós vemos nessa escritura é que não importa o tamanho do inimigo na batalha que nós enfrentamos, o que importa é o tamanho do nosso Deus. Não importa se o inimigo é pequeno, médio ou grande, mesmo que ele seja aos nossos olhos muito grande, ele é tão pequeno aos olhos do grande Deus. Ele é muito pequeno. Agora nós temos que entrar numa batalha declarando o tamanho de Deus. Nosso Deus, meu irmão, Ele é muito maior que a sua enfermidade. Ele é muito maior do que desafios financeiros que você tem. Ele é muito maior do que possibilidades que você está avaliando sobre o seu futuro, sobre um estudo numa boa faculdade, sobre planos de morar no exterior, sobre planos de fazer uma faculdade, de ter uma profissão e passar num concurso também. Eu não sei, Ele é muito maior. Deus é muito maior do que as circunstâncias. Deus, Ele é maior do que situações difíceis. Deus é muito maior do que um eventual desemprego. Deus é muito maior mesmo que de um grande sonho, que ainda nem foi começado, nem foi iniciado, mas que você crê. Veja que interessante, ele não ficou aqui mencionando, meu irmão, os problemas. Ele fala quem Deus é. O Senhor governa sobre os reinos do mundo. Força e poder estão em suas mãos. Força e poder estão em suas mãos. E ninguém pode opor-se a ti. E aqui está a primeira grande chave para um caminho de vitória. A primeira grande chave, meu irmão, é você falar, adorar, orar e declarar o tamanho do seu Deus. Primeiro o tamanho do seu Deus, nunca primeiro o tamanho do seu problema, primeiro o tamanho do seu Deus. Por que é assim que funciona? Agora eu vou te responder na prática. Por que assim, pastor? Primeira coisa, quando você e eu começamos adorando e declarando o tamanho do nosso Deus, primeira coisa, preste atenção, quando nós adoramos a Deus assim, reconhecemos a sua grandeza, o seu poder, primeira coisa, o nosso relacionamento e a nossa confiança no Senhor aumentam. Deus não aumenta, Deus é, mas a sua percepção de Deus aumenta. Porque o diabo sempre vai querer aumentar o seu problema e diminuir o seu Deus. O diabo sempre vai trabalhar para diminuir o Deus que está dentro de você, entende? Porque o que determina não é o tamanho de Deus. Deus já é grande, Deus é grande por si só, Deus é poderoso por si só, Deus pode todas as coisas por si só, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela parte do pressuposto de entendermos o tamanho do nosso Deus. A fé não começa, não se liga ao tamanho de problemas. A fé se liga ao tamanho do nosso Deus. Querido, se você quiser ter vitória, o primeiro passo é declarar o tamanho do seu Deus. Outra coisa, por que isso? Porque falar mais do tamanho do seu Deus do que o tamanho do problema, meu irmão, também vai nos levar a um alto nível de confiança. E naturalmente, vai deixar esse problema tão pequeno, que você vai ter certeza do que Deus vai fazer, amém? Então o que Josafá está fazendo aqui, meu irmão, na prática é o que? Alimentando a sua fé. Ele está trazendo para o seu coração o tamanho daquele Deus. Ele está dizendo, ele está relembrando, ele está tomando posse, ele está internalizando no seu espírito, na sua alma. Deus pode, a tua força e poder são intocáveis. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor tem as nações nas palmas das suas mãos. Quanto mais essa batalhazinha, o Senhor é o dono de todas as coisas, governa, domina. O Senhor pode derrotar esses exércitos. É isso que Ele está fazendo. E isso muda tudo, irmãos. Não em Deus, mas em nós. Salmo 115, quando diz sobre pessoas que adoram imagens. Pessoas que adoram um Deus que tem olho, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem. E você pode perceber, porque no nosso país tem muito isso ainda. Nós nos tornamos, biblicamente, Salmo 115, 8 mostra que nós nos tornamos parecidos com o que adoramos. Olha o que diz o Salmo 115, 8, e isso tem vários salmos, tá? Tem outras bases bíblicas também, até mesmo em crônicas, mas diz assim: tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos que neles confiam. Quem faz imagem vai tornando como a imagem. E quem confia numa imagem, vai se tornando como uma imagem, incapacitado, impossibilitado, cego espiritualmente. Porque eles faziam ídolos, imagens, e começavam a adorar imagens.
E o que o salmista está dizendo é o seguinte: olha, que os que fazem as imagens, os que adoram as imagens, os que confiam na imagem, se tornem como elas. Porque eu e você, nós nos tornamos parecidos com aquele que nós adoramos. Quanto mais você e eu adoramos a Deus, mais parecidos com Deus nós nos tornamos. Mais parecidos com Deus. Quanto mais você conhece o Deus que você tem, mais você quer ser parecido com Ele, mais você vai obedecê-lo, mais conectado com Deus, mais relacionamento com Deus e mais confiança no Senhor, amém? Então, isso está tão claro nas Escrituras, sabe? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, antes de passar para o segundo passo, que o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus que pode tudo, o Senhor é um Deus ativo, o Senhor é um Deus sensível, o Senhor é um Deus que tem ouvidos para nos ouvir, o Senhor Deus, Ele tem olhos, Ele está vendo o que está passando na sua vida, o Senhor Deus, Ele está disponível ao nosso clamor. Meus irmãos, atenção, por favor. Deus não conhece impossibilidades, Deus não conhece limites, Deus é o Deus do impossível, amém? E mais, eu quero dizer para você, Ele atua em qualquer ocasião, média, pequena, grande, impossível, mais ou menos possível, mais ou menos impossível, Ele age sempre, quando quer, do jeito que quer, Ele atua nas batalhas de todas as naturezas, e a boa notícia é que Ele jamais perde uma batalha. Se Ele entrar na batalha, Ele não vai perder. Se Ele entrar na sua batalha, é vitória certa no Senhor. Ele é o Deus que criou a terra, Ele é o Deus que fez o machado boiar, Ele é o Deus que fez com que aqueles profetas de Baal se reunissem todos ao redor de um profeta de Deus, e o fogo do céu desceu e consumiu aquela água. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que deixa Daniel no meio da cova ali de leões, e agora os leões se tornam mansos na presença de Deus, que estava na vida de Daniel. Esse é o Deus que permite com que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, entram naquela fornalha, e a fornalha foi 7 vezes mais aquecida, matou os servos de Faraó, de Nabucodonosor, matou os servos daquele imperador, mas deixou vivo aqueles 3 homens, e para a glória de Jesus não eram só 3, mas tinha um 4º homem lá, isso é chamado de teofania, que é a presença do próprio Deus encarnado ali. Louvado seja Deus, esse é o nosso Deus, é o Deus poderoso. Então nenhuma enfermidade resiste ao poder de Deus, nenhuma enfermidade. Jesus, Ele curou surdos, mudos, Jesus curou cegos, Jesus curou leprosos, Jesus curou aquela mulher hemorrágica, Jesus ressuscitou 3 vezes, Jesus pode todas as coisas, seja ela pouco difícil ou muito difícil, Jesus curou. Então o nosso Deus é El Shammah, o Deus presente, é El Shaddai, o Deus todo-poderoso, é Jeová Rafa, o Deus que cura, é Jeová Jireh, o Deus que é provedor de qualquer valor, de qualquer quantia. Esse é o nosso Deus. Levante suas mãos para o alto, diga: Senhor, o Senhor é Deus todo-poderoso, toda força está em Ti, o Senhor é o Deus forte, é o Leão, o Senhor é um Deus que cura. Diga isso, o que você precisa dizer? Fale: Deus, o Senhor é provedor, Deus, o Senhor é o Deus que desceu na terra para nos ajudar, o Senhor é um Deus presente, Deus comigo. Diga isso, diga algo a Deus. Você pode dizer nessa manhã em nome de Jesus, amém? Porque não é o tamanho do inimigo que importa, não importa o tamanho da batalha, mas importa é quem está conosco, é quem está com você, é quem está nessa batalha. E o caminho da vitória passa primeiro por reconhecer o tamanho do seu Deus, amém? Amém ou não? Então o primeiro passo, meu irmão, qualquer vitória que você precisa obter, primeiro passo, esqueça o tamanho do inimigo, reconheça o tamanho do seu Deus. Isso fala sobre nossa vida de adoração, sobre dizer quem Deus é, sobre olhar e ver o tamanho do desafio, mas estar conectado ao tamanho do seu Deus, amém? Segunda coisa, versículo 7 diz assim, não és tu o nosso Deus, que expulsaste, ele está falando no presente ou no passado? Vocês não gostam de português, hein? Não vai passar no Enem, não. Só, quem vai fazer Enem esse ano aí? Levanta a mão. Quem vai fazer Enem? Não é Enem não, Enem.
É porque tem uns que entenderam neném. É Enem. Quem vai fazer o Enem esse ano? Levanta a mão, meu irmão. Fica de pé, você que vai fazer o Enem. Tinha 20 mãos erguidas. Cadê? Levanta o cara do seu lado aí que vai fazer Enem. Meu irmão, você não está preparado para ficar de pé aqui. Você não está preparado para estar de pé na sua faculdade. Fica sentado aqui, fica sentado lá. Quem vai fazer Enem aí, fica de pé, meu irmão. Esse ano. Pronto, tem uns que não ficaram, eu estou vendo, eu sei, mas aí é problema de cada um. Não vou te constranger de jeito. Não, fica de pé, meu irmão. Você acha que vai ser fácil assim, 4 anos de faculdade? Quero entrar na faculdade. Fica de pé, meu irmão. Vamos aplaudir esses aí que vão entrar na faculdade. Continue de pé, meu irmão. Continue de pé. Brincadeira, por favor. Fiquem de pé. Vocês que vão fazer o Enem, me respondam. Põe o texto, meu irmão, põe o texto para eles. É a prova do Enem de hoje. Vamos treinar esses irmãos para ajudar eles. De pé, meu irmão. Tem alguém que vai fazer Enem que sentou? Olha, meu irmão, é sério, hein? É sério que eu falei, não é fácil ficar de pé na universidade não, viu? Aqui é fácil. É ou não é, gente? Quem já fez faculdade aí? É mais fácil estar de pé aqui ou lá? Então tá, você está na família. Versículo 7, fica de pé, fica de pé. Não és tu o nosso Deus que o quê? Expulsar. Só os enéns. Só os enéns. Está no presente, passado ou futuro? Só os enéns, gente. Fica quieto, meu irmão. Os que vão fazer Enem aí, está no presente, passado ou futuro? Júlia. Passado ou futuro? Presente? Passado? Gabriel. Pedro. Pedro ou Samuel? Pedro. Passado. Passado, todo mundo concorda? Eles vão passar no Enem, gente. Amém. Pode sentar, pode sentar. Gente, perdoa a brincadeira aí, tá? Mas vamos seguir. Olha só, preste atenção. Segundo passo para a vitória, preste atenção. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste, está no passado. Que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e deste, e o Senhor já deu para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Eles a têm habitado, eles estão nessa terra. Nela construíram um santuário em honra ao teu nome. E eles dizem, se alguma desgraça nos atingir, se o castigo da espada, da peste, seja da fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Amém? Segundo passo para uma vitória também não é olhar para o tamanho do inimigo, não é olhar para o seu tamanho. Segundo passo para uma vitória, nós precisamos nos lembrar do que Deus já fez e declarar isso. Lembre-se sempre do que Deus já fez e declare isso. Declare isso. Se tem uma forma de Deus construir uma história de fé no seu coração, é quando as histórias de vitória do passado são trazidas de novo ao nosso coração. Vou repetir. Se tem uma forma de Deus construir uma história de fé hoje no seu coração, é quando você traz uma história de vitória para dentro dele e declara. Tem muitas vitórias que Deus te deu há 2, 3 anos, há 5 anos, há 7 anos, há 1 ano, que na verdade nunca foram as grandes vitórias. Elas não eram as principais, elas só estavam preparando o seu coração e a sua mente para as principais que viriam e que estão à porta hoje. Quando Deus permite um leão e um urso estar diante de Davi, ele estava cuidando das ovelhinhas, das poucas ovelhas do seu pai. Quando Davi estava lá no campo com a sua harpa, lá as ovelhinhas andando, e ele vê um leão se aproximando, a Bíblia diz que Davi foi ao leão, avançou contra o leão e o matou.
E por mais que Davi celebrou e disse, grande vitória no nome de Deus, grande vitória o Senhor me deu nessa manhã, que eu matei aquele leão. Pai, ele chegou em casa, falou, Jessezão, papai, eu tenho que te contar. Fala, meu filho, hoje um leão avançou contra as nossas ovelhas, mas eu fui para cima dele, eu o destruí, o abati, e ele morreu. O pai dele falou, uou, parabéns meu filho, que vitória belíssima. E até ali eles acharam que aquela era a grande vitória da vida dele, mas aquela vitória só estava preparando uma história de fé, para Davi enfrentar Golias, porque quando Davi chega na frente de Saul, ele vira para Saul, e aquela história é trazida à memória. Por isso que o profeta Jeremias, ele diz, em Lamentações, se não me engano capítulo 3, ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E você vê o versículo antes, ele fala, olha, amargura, medo, ele fala algumas coisas assim, ele fala, estão desfalecendo a minha fé, estão atrapalhando o meu caminhar, estão me tirando do caminho da vitória, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E agora Davi, o grande Davi, ele está diante de Saul, e Saul diz para ele, como que você vai matar um gigante daquele jeito? Você tem 1,70 m, você não é bom em lidar com espada, você não é bom nisso, você é um garoto do campo, como Davi? Mas aquela vitória de alguns anos atrás, apesar de não ter sido a vitória fim, foi uma história de fé, onde Deus usou para construir uma nova história de fé e vitória naqueles dias. E ele vira para Saul e fala assim, se eu no nome do Senhor destruir um leão, eu posso destruir Golias. Quantos estão entendendo? Então, o que Josafá está fazendo? A mesma coisa, não é uma técnica, isso não é uma técnica, isso é espiritual, é um passo, isso aqui não é uma técnica de coach, isso é espiritual, é muito grande, é muito poderoso. Em outras palavras, se você quiser a vitória hoje, meu irmão, você precisa começar a trazer à tona as vitórias que você teve em outros tempos. Ah, mas pastor, eu não tive muitas vitórias. Não, então traz as vitórias dos seus familiares. Essa não era uma vitória de Josafá propriamente dito, mas eram dos seus pais. Ele está falando de Abraão, ele está falando do povo que saiu do Egito, ele está falando da conquista das terras prometidas. Amém ou não? Quantos estão comigo aí? Estão entendendo? Ele está falando de um monte de coisa, mas não era uma vitória propriamente dele, mas na verdade, a história de fé dos nossos pais espirituais, a história de fé dos profetas que vieram antes de nós, a história de fé da igreja primitiva, tudo isso pode nos inspirar, precisa nos inspirar, para termos as nossas próprias experiências de fé. E se nós quisermos vitória, nós precisamos aprender, trazer à memória e declarar aquilo que aconteceu de bom. Nós precisamos, na psicologia isso chama select replay, que é você repetir. Existe uma técnica psicológica que usa desse princípio, que é você repetir para si mesmo, ou seja, o replay, sabe o replay, o gol que é feito, e que na hora do intervalo fica mostrando aquele gol contra o Atlético, contra o Cruzeiro, que você desliga a televisão e vai fazer pão de queijo. Agora, se o gol foi do Atlético ou do Cruzeiro, você fica na televisão falando, ah lá, foi golaço. Sabe aquilo, sim ou não? Sabe por quê? Porque você não quer assistir o que deu errado. O seu ser, a sua alma, precisa aprender a assistir o que deu certo. Quando você assiste o que deu certo, você sabe que a vitória te espera. O que o diabo quer fazer é tentar trazer à sua alma o que deu errado, ou o que ainda não deu certo. O que deu errado na vida dos seus pais, o que deu errado na vida dos meus avós. Outro dia uma pessoa falou assim, eu acho que eu estou nesse caminho, pastor, de derrota, eu acho que eu estou nesse caminho assim, porque foi assim na vida dos meus pais. Não é porque foi assim na vida dos seus pais que você precisa fazer o mesmo. Não é porque foi assim lá atrás que Deus não vai te dar uma vitória nova hoje. Sabe, Deus vai te capacitar, meu irmão, para pegar as histórias significativas de fé, para pegar as histórias de vitória e trazer à tona, para formar, para construir uma história de vitória na sua vida. O segundo passo é esse, ele está dizendo isso claramente, querido. Deus não apenas agiu no passado, Deus age no presente, e Ele vai agir no futuro, amém? Então, veja aqui que interessante,
Sabe, Deus não apenas deu vitória, querido, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para o pastor, para o seu líder. Não, Deus também te dará vitórias importantes. Portanto, no caminho da vitória, nós precisamos ser inspirados pelas histórias que Deus construiu de fé, de vitória no passado, na vida de outras pessoas ou na nossa própria vida. Sabe, você vê que lá no início, no primeiro passo, primeiro ele fala sobre quem Deus é para ele, mas agora ele está falando sobre o que Deus fez para o seu povo. Então, primeiro, o que Deus é, preste atenção, o que Deus é, fortalece a sua fé, fortalece a sua confiança, fortalece a sua expectativa, mas o que Deus fez te move em fé. O que Deus é, fortalece a sua fé, o que Deus fez, faz você mover-se em fé. Por isso que não pode parar no primeiro passo, porque senão você só fica assim, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Aí você vai só cantando, eu creio. Mas na verdade você não pode só crer. A fé sem obras é morta. Então você fala assim, eu creio, me movo. Eu creio e me movo. Amém? Cadê os que fizeram o Enem? Não vou fazer nada não. Imagina, repitam comigo. Amém ou não? Está aí comigo? Então preste atenção, saber e declarar quem Deus é, fortalece o seu relacionamento com Deus, fortalece a sua confiança no tamanho do seu Deus, mas saber, lembrar e declarar o que Deus já fez, fortalece a sua fé sobre o que Ele está fazendo e sobre o que Ele vai fazer. Uma coisa é confiar em Deus, outra coisa é mover-se em Deus. Ninguém pode mover-se em Deus sem confiança, mas tem pessoas que confiam muito e movem-se pouco. O que ele está dizendo é o seguinte, eu preciso declarar o que Deus fez. É isso que a palavra de Deus diz, traz à memória aquilo que te dá esperança. Então, meu irmão, minha palavra para você nessa manhã, olhe para a sua vida, olhe para a vida dos seus líderes, olhe para a vida de homens e mulheres de Deus que te inspiram, olhe para a vida desses homens da palavra de Deus, olhe para a vida da igreja primitiva, olhe, sabe, tira os olhos um pouco do que ainda não deu certo, olhe para o que Deus fez, olhe para o que Deus deu certo. Ah, pastor, só tem 3 histórias de vitória na minha vida inteira. Olhe para as 3, escreva as 3 no seu espelho com batom, se você é menina. Se você é menino, escreve uma folha mesmo e grampeia lá, cola lá. Conte a história para si mesmo. Aprenda, meu irmão, a contar as histórias que Deus fez para si mesmo. Para si mesmo. Davi estava lá, meu Deus, o que eu vou falar com Saul? Meu Deus, Saul vai me desafiar, meu Deus. Aí o Espírito Santo traz na mente de Davi, dá uma flechada positiva e fala assim, cara, você lembra quando você matou aquele leão? Não era só sobre ovelhas, era sobre o meu povo. Não era para proteger 7, 10, 30 ovelhas que ele ia comer no máximo, talvez umas 5. Não era para 5 ovelhas ser perdidas, é para que milhões do meu povo não fossem escravizados pelos filisteus. E aí ele fala, uau! E aí ele começa a falar, eu matei um leão, Deus me deu graça, pela graça de Deus eu matei um leão, Deus foi bom comigo no leão, e Ele será bom comigo nesse Golias, e é isso que eu vou falar para Saul, yes! Amém? Tira os olhos, meu irmão, do que não deu certo ainda, sabe, você tem alguma história de livramento na sua vida, sim ou não? Você tem histórias de livramento, sim ou não? Você tem histórias de provisão clara de Deus na sua vida? Você tem história onde Deus colocou você na frente e era para você estar atrás? Sim ou não? Você tem histórias de cura na sua vida? Você tem histórias de libertação na sua vida? Amém ou não? Você tem histórias de quebra de maldição na sua vida? Você tem histórias, sim ou não? Então você tem muita história para trazer ao seu coração. Quais são as histórias que você precisa, meu irmão, contar para si mesmo hoje? Conte para si mesmo. Conte para si mesmo que Deus te salvou, entende? É uma ideia para você. Conte, fale, declare, olha, Deus me salvou, então foi tão maravilhoso. Olha o que Deus fez comigo nessa área, então essa área que eu estou em batalha, eu também vou ser alvo da graça de Deus. Olha a provisão que Deus fez na minha vida em 2013, olha em 2019 que Deus fez, olha em 2021, olha na pandemia como Deus cuidou de mim. Então o Senhor será o meu pastor e nada me faltará, eu vou avançar. Ele é um Deus que provê, Ele fez coisas maravilhosas. Maravilhosas. Eu estava falando sobre isso essa semana, eu e o pastor Lucas fizemos uma viagem maravilhosa quarta-feira, apesar de ser ali para Ipatinga, a estrada muito ruim, mas a companhia foi muito boa. Mas nós estávamos falando sobre isso,
Sabe, se a gente pegar o que Deus já fez sobre essa igreja nesses 19 anos, não há dúvidas no nosso coração que o Light Place é uma realidade. Não tem dúvidas. Por quê? Porque Deus já fez tantas coisas. Se nós estamos nesse lugar aqui hoje, é porque Deus fez com que estivéssemos. Deus já fez muita coisa na sua vida, meu irmão, sim ou não? Então você pode lembrar do que Deus fez. Você pode dizer: Deus, assim como o Senhor fez, faz de novo. Deus, eu lembro o dia que o Senhor fez isso na minha história, na minha vida, nos meus familiares, faz de novo. Deus, eu sei que o Senhor é o Deus Jeová Jireh da provisão. Já teve provisão na minha vida, eu já vi provisão na minha igreja, eu já vi provisão na vida dos meus amigos da célula. Então Deus, o Senhor vai prover essa situação financeira para mim. Deus, o Senhor já me curou emocionalmente nessa área, já quebrou essas maldições, então por que não quebrar mais uma, Deus? Eis-me aqui, Senhor, toca o meu coração, liberta os meus pensamentos, liberta-me de pensamentos limitantes, liberta-me de pensamentos errados, liberta-me de pensamentos pecaminosos. Deus, o Senhor é maravilhoso, aleluia, amém? E antes de passar para o último, eu quero dizer para você, Salmo 145, versículo 3, diz assim, Salmo 145, 3, grande é o Senhor, digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra. Uma geração contará a outra. Contará o quê? A grandiosidade dos feitos de Deus. Amém? Meu irmão, nós precisamos contar a história da nossa igreja para as pessoas que estão chegando. Conte a história da sua igreja. Ninguém vai saber a história do Davi daqui uns anos, mas eles vão chegar e eu vou lembrá-los. Eu vou falar: cara, a minha esposa era estéril, dado isso por mais de 15 médicos, mas ela, para a glória de Jesus, com a bênção de Deus, com a unção do Senhor, o Senhor deu vida a um embrião, e hoje Davi está aí, com 7, 8 anos. Eu vou contar a história, isso vai inspirar, outras pessoas que tiveram o mesmo problema vão ser inspiradas. Você vai contar isso para uma pessoa que está desesperançosa no seu trabalho, porque nós temos que contar uma geração a outra os feitos grandiosos do Senhor. Se você quiser o seu filho acreditando no tamanho do seu Deus, você precisa contar para ele o tamanho do seu Deus, porque ele não vai entender sozinho. Comece a falar com ele, conta a história da provisão de Deus na sua vida, conta a história do que Deus fez quando você casou, conta a história de que Deus te protegeu em tal dia, conta os feitos do Senhor para as pessoas que estão chegando, conta para os seus filhos biológicos, conta a história de Deus, meu irmão, porque é um passo crucial para a vitória, amém? Você não pode vencer amanhã se ficar olhando demais para o que ainda não deu certo ontem, mas relembrar e declarar o que o Senhor já fez é incrível. Portanto, concluo esse ponto: para construir uma nova história de fé, nós temos que contar e recontar as histórias de fé que já vivemos, ou que os nossos irmãos já viveram, ou que os nossos pais espirituais já viveram, ou que as Escrituras mostram que homens de Deus já viveram, amém? Então, primeiro, comece reconhecendo quem Deus é. Isso fala da nossa adoração, fala de declararmos o tamanho do nosso Deus. Isso aumenta o nosso relacionamento com Deus, aumenta a nossa visão de quem Deus é. E segundo, lembre-se do que Deus já fez, e não é só lembrar, é lembrar e... o que mais, gente? Lembrar e contar, lembrar e declarar, amém? Tudo bem? Está preparado? Então conte uma história que Deus já fez, pratique isso hoje. Sai daqui hoje, no almoço da sua casa, para de falar mal dos caras do STF, pelo menos hoje. Hoje você fala bem do que Deus fez. Vai lá no almoço, conta uma história, você para os seus filhos, para a sua esposa, faça questão. Se você quiser, faz esse voto a Deus comigo. Fala: hoje na hora do almoço eu vou trazer à mesa o que me dá esperança para a segunda-feira. Você vai contar uma história para o seu filho do que Deus já fez na sua vida, do que Deus já fez quando você chegou aqui em Belo Horizonte, do que Deus fez quando você chegou na Light, do que Deus fez quando você foi salvo, do que Deus fez quando você se casou. Conte a história, porque é o passo para o milagre, amém? E por último, eu vou falar de 3 hoje, e posteriormente vou falar de mais 3. Versículo 12, diz assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Ó Deus, o Senhor vai deixar a história assim? Deus, o Senhor não vai fazer justiça?
pois nós não temos força. Agora que ele volta para ele. Depois de todo esse processo, o terceiro passo, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Dá a impressão que ele está dizendo, eu não vou lutar, eu vou fugir da luta. E esse é o perigo dessa parte, esse é o ponto ápice. Aí ele diz, não sei o que fazer. Quando já estiver numa batalha, que além de se sentir menor do que o tamanho dela, não sabe o que fazer. Quantos? Quase todos. Você pode estar dentro de uma hoje, ou vai vir daqui 1 ano, 2, vai acontecer, meu irmão, são inevitáveis. O nosso Deus não irá julgá-los, nós não temos força para enfrentar esse exército. Meu irmão, Josafá não precisava ser especialista militar, não. Ele só precisava ter bom senso, para entender que 1000 soldados não derrotariam 30.000. Ele não precisava ser especialista, ele não precisava ter uma revelação de Deus, ele não precisava de nada, ele só precisava olhar para a realidade. E agora, depois de olhar o tamanho de Deus, depois de encher o seu coração de movimento de fé, de estar pronto para um movimento de fé, agora ele diz, Senhor, eu preciso do Senhor. Em outras palavras, o que ele está orando? Ele está orando, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu tenho que admitir que por nós mesmos não vamos conseguir. A gente é bom, a gente tem algumas habilidades, nós estamos treinando há muito tempo, nosso exército é bacana, mas não tem jeito. E ele diz, não sabemos o que fazer, mas a boa notícia está no final. Mas, quando fala mas, é muito bom, porque muda a direção. Mas, o quê? Os nossos olhos se voltam para ti. Então, primeiro, preste atenção, ele não precisava ser um gênio para saber. Segundo, ele não sabia o que fazer. E terceiro, mesmo diante de tudo isso, ele disse, os nossos olhos se voltam para ti. Mesmo diante do tamanho do inimigo grande, mesmo diante do meu tamanho inferior ao inimigo no ponto de vista natural, mesmo assim, eu não vou olhar para o inimigo, eu não vou olhar para mim mesmo, eu vou olhar para ti. Eu vou olhar para ti. Sabe? Esse é o passo talvez mais crítico de todos. Por que eu estou falando isso? Porque é uma batalha interna muito grande, meu irmão. Primeiro porque admitir sobre nós mesmos é ruim. Ninguém gosta de admitir. Nós somos ensinados aí fora a não admitir os nossos erros para ninguém. Nós somos ensinados a não admitir fraquezas. Nós somos ensinados isso na escola cultural dos nossos dias. Mas a Bíblia nos ensina diferente. A Bíblia está dizendo, olha, se você tem um pecado que você ainda não venceu, está difícil, você precisa de cura, vá, procure um homem, uma mulher de Deus, alguém que tem bagagem espiritual para te ajudar, confesse para ser curado, Tiago 5,16. A Bíblia está dizendo sobre confissão, a Bíblia está falando sobre humildade. Então, mesmo eles sendo, vamos dizer, de alguma forma bons, ele está dizendo, eu não tenho como. Agora, aqui tem um problema também. Por quê? Preste atenção. Por que eu disse que é delicado? Porque é nesse ponto que nós acabamos querendo, e já aconteceu comigo, eu acho que talvez com você também, é nesse ponto, é nesse ápice, que nós acabamos por tentar, ou ser tentados a tirar a mão do arado. Porque preste atenção, se Deus é muito grande, se eu trago à memória tudo que Deus já fez, eu sinto que Ele pode fazer, eu estou disposto, mas agora eu estou dizendo, eu sou pequeno, o inimigo é grande. E é nesse ponto que muitos erram. Porque eles falam assim, e aí é o excesso da soberania de Deus, sendo erradamente ministrado. Porque a gente pensa assim, cara, se Deus é tão grande, se o inimigo é grande, e que eu não posso, então para quê? Eu viro as costas, eu deixo com Deus. Só que virar as costas de uma batalha só porque Deus entrou nela, é covardia, é fugir. Porque em nenhum momento Deus manda Josafá sair da batalha. Então é nesse momento, meu irmão, que nós queremos tirar as mãos do arado, que nós queremos omitir a nossa parte, é onde nós desejamos tirar as mãos do caso, virar as costas, mas não foi isso que o líder Josafá fez. Pelo contrário, ele reconheceu a situação sem tirar as mãos do barco. Meu irmão, uma coisa é admitir que não pode, outra coisa é abandonar o barco.
Elas não precisam acontecer assim as duas juntas. Nós podemos admitir que não podemos sem abrir mão do barco, entende? Sem sair do barco, perseverando até ver a intervenção de Deus conosco. Então, saber que Deus pode, que nós não podemos, não é uma carta de autorização para fugir, para omitir. A fé sem obras é morta. Sabe por quê, meu irmão? A vitória que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, ela virá conosco dentro do barco. E por isso nós precisamos não fugir do barco. Porque fugir do barco é fugir da vitória das nossas mãos. Tudo na palavra é assim, meu irmão. Tudo na palavra é assim. Como crerão se ninguém pregue? Sim ou não? Certo ou errado? Como que eles vão crer se não há quem pregue? Como que eles vão? Ah, não, mas não é Deus que convence, é Deus que convence. Não é o Espírito Santo que convence, Ele me convenceu, te convenceu. Então eu não preciso fazer nada. Que mentira, que engano. Na verdade, o que ele está dizendo, como crerão se ninguém os levar a ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém for enviado? E aí a Bíblia diz, esse texto é Jesus quem diz, como são belas as bocas daqueles que declaram. Está escrito isso? Sim ou não? Não, está escrito assim, como são belos os pés. Porque muita gente crê com o coração, mas tira o pé fora do barco. E crer na vitória com o coração, mesmo trazendo à memória tudo que Deus fez, estando convicto dela, e tirar os pés fora do barco, entende? É uma covardia espiritualmente falando. Está comigo aí, meu irmão? Sim ou não? Alguém disse, um dos maiores problemas que Deus tem conosco, é também lutar para retirar um problema das nossas próprias mãos. Existe um outro contraponto. Às vezes nós queremos Deus conosco, mas nós queremos dominar toda a situação. Meu irmão, preste atenção, eu estou partindo para a conclusão, mas gostaria que você entendesse esse fechamento. Às vezes o que Deus está esperando para te dar a vitória, é você tirar os olhos do inimigo, tirar os olhos dele, tirar os olhos do problema, tudo, mas também tirar um pouco os olhos daquilo que só você pode fazer, daquilo que você pode fazer. E eu não estou falando para você não fazer, aqui que é o ponto, tirar os olhos do que eu faço, não é não fazer o que eu faço. Tirar os olhos do que eu faço, é não colocar expectativa nisso, e às vezes quando nós queremos prender as coisas pequenas, que nós temos é quando nós estamos limitando uma vitória grande de Deus. Geralmente é assim. Temos umas coisas que são tão pequenas sem Deus, mas podem ser coisas tão grandes com Deus, meu irmão. Deixa eu te dar um exemplo. Um exército pequeno, mas que olha para Deus e avança para uma grande batalha, ele se torna um grande exército. Você vê que, olha, Deus fala, e depois eu vou contar isso na próxima vez que eu pregar a parte 2, que são mais 3, mas Deus fala para eles assim, Josafá, você não vai precisar lutar nessa batalha. Quantos lembram do texto que eu li? Você não vai precisar lutar, cara. Só que no versículo seguinte fala assim, Josafá foi, preparou o exército, preparou os levitas, eles começaram a louvar, e o exército começou a marchar em direção ao inimigo. Ué, está errado, se eles não precisam lutar, para que avançar? Porque no reino de Deus, é assim que funciona. O que determina uma vitória, não é necessariamente você usar a espada no inimigo, mas necessariamente a sua postura precisa ser de espada nas mãos. Porque Deus honra é a nossa fé, é a nossa disposição. Quando Ele apresenta um exército disposto a dar a vida pelo seu povo, Ele dá a vitória para o seu exército. Esse é o ponto, sabe, o terceiro passo da vitória, o terceiro e último passo para a vitória, é nós aprendermos a nos humilhar diante de Deus e olhar para Ele, é sobre a nossa humildade, é sobre entendermos que um pequeno salário que é fiel a Deus paga todas as contas. Quantos estão entendendo? Um estilingue pequeno com uma pedra na mão derruba o gigante. Uma vara sobre o comando de Deus nas mãos de Moisés tirou milhões do Egito e ainda abriu o mar vermelho e passaram em terra seca.
5 pães, tão pouco pão, tão pouco, né? 5 pães alimentaram 5.000 homens. 12 homens, pequenos aos olhos dos homens, se entregaram nas mãos de um grande Deus e revolucionaram o mundo. Amém? Por quê, meu irmão? Porque no reino de Deus, a vitória não se apoia no tamanho do que nós temos, mas no tamanho da nossa humildade e da nossa disposição em entregar a Ele. Por isso, humilhe-se diante de Deus, entregue tudo a Ele e olhe para Ele. O segredo é esse. Jesus está aqui, 5 pães. A humildade daquele menino. A humildade daquele menino, meu irmão. A humildade daquele menino. Ele entrega 5 pães, mas ali não eram 5 pães. Poderia ser 7, 2. Para Jesus não faria diferença, meu irmão. Qual é a diferença de transformar um pão em 5.000 ou 5 pães em 5.000? Nenhuma. O grande ponto é que quando aquele menino apresenta a sua humildade diante de Deus, ele está dizendo assim: Senhor, eu sou um jovem, André falou comigo sobre a situação, eu não consigo com 5 pães alimentar essa multidão, mas eu tenho humildade para olhar para o Senhor e reconhecer que eu entregando os 5 pães nas suas mãos, o Senhor pode. Amém ou não?